Pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes está a todo vapor. Ele não vai aguentar, gente. O caso Master levou os pedidos de impeachment contra o ministro ao máximo. E agora a nova denúncia de confirmação sobre a conversa dele com o Daniel Vorcaro enterrou de vez todas as chances de Alexandre de Moraes sair ileso de tudo isso. Ele vai sangrar até sair do Supremo Tribunal Federal. E aqui é no sentido literal, hein? Temos que desenhar, porque senão vão achar que estamos ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma forma literal de dizer, viu, ministro? Então, o pedido de ministro já está na mesa e, mais uma vez, essa comprovação das mensagens que foram colocadas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, meus amigos, pegou, mas pegou muito mal, porque até agora ele estava negando até a morte que não tinha conversado com Daniel Vorcaro. E agora, as mensagens que foram divulgadas pela Anatel comprovaram que sim, era o ministro que estava conversando com Vorcaro momentos antes da prisão dele pela Polícia Federal. Estamos todos aqui meio impressionados com essa troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O que o senhor achou de tudo isso, hein, professor? Eu estou aqui conversando com os meus botões para tentar aí avaliar em que momento virá a exoneração, o pedido de exoneração do Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque a esposa dele, em janeiro de 24, ela celebrou um contrato. E depois, em novembro, começou, e a Polícia Federal apresenta isso, apresenta o quê? Diálogos entre o Moraes e o Vorcaro, e no sentido de que Moraes estaria por dentro de toda a atividade do Vorcaro e dando-lhe conselhos, orientações. O professor Walter Mairovich, jurista, está aqui trazendo uma declaração bem forte, falando que Alexandre de Moraes deveria se exonerar, deveria pedir demissão, deveria sair, né, do Supremo Tribunal Federal diante da gravidade da revelação dessas mensagens que, segundo ele, deveriam passar por uma perícia. Mas, professor Mairovich, você acha que Alexandre de Moraes faria isso ou alguém tem que fazer isso com ele? Olha, pelo jeito e pela reação dos advogados, não vai fazer. Ou seja, ele vai tentar de alguma forma. Já existe, inclusive, um pedido para que o Supremo faça uma investigação. Ele vai, na realidade, sangrar. Vai buscar o corporativismo, mas o corporativismo aí é perigoso. Perigoso para os ministros, porque existe, em tese, crime. E quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas do crime, na responsabilização do crime. Então, o corporativo pode virar coautoria, pode virar participação, pode virar favorecimento, que também é crime. Então, a posição dos ministros do Supremo será muito difícil se sair em defesa do Moraes. Se ele for partir aí, querer sangrar, evidentemente ele vai ter que se licenciar. Dificilmente fará isso, porque isso vai mostrar fraqueza, vai prejudicar a defesa. Mas de tudo isso, parece que esse foi o último canto do cisne para o Moraes. Nós só temos, professor, uma saída, que se chama impeachment, que é pelo Senado. Só uma saída. Chega, né, gente? Chega, já deu. Se fosse qualquer outra pessoa, principalmente Bolsonaro ou qualquer aliado, já estaria sendo colocado na cadeia com tornozeleira e tudo mais. As petições têm alvo o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que estão sem saída. As revelações envolvendo o escândalo do Banco Master impressionaram e impulsionaram a desconfiança dos brasileiros em relação ao Supremo e fizeram aumentar os pedidos de impeachment contra os ministros que agora ficam sem saída. Somente nesse ano foram 11 novas solicitações para caçar os magistrados, 6 contra cada um. Haja vista que um dos pedidos tem como alvo ambos os ministros. Todas as novas petições estão baseadas nas investigações do Banco Master, que mostraram indícios sólidos de ligação dos ministros com o dono do banco e a instituição, no caso envolvendo o Vorcaro. Pedidos de destituição contra Dias Toffoli citam que a Polícia Federal entregou um documento de 200 páginas com indícios de ligação entre o ministro e o empresário. A investigação levou ao próprio magistrado a declarar sua petição e deixar o relatório do caso. E em meio às acusações,
o uso de aeronave do empresário e pagamentos envolvendo o Tayaya Aqua Resort, do qual o ministro era sócio. Então, só isso aqui já deveria ter tirado os ministros, ter afastado, ter colocado no banco e possivelmente um impeachment. Mas talvez nem precisássemos de um impeachment. Só essas provas já seria o suficiente para afastar os ministros da Suprema Corte. Em relação a Moraes, as petições apontam crime de responsabilidade em razão do contrato de 129 milhões assinado pela sua esposa Viviane Barsi com o banco e mencionam as mensagens relacionadas pela imprensa que teriam sido trocadas entre o magistrado e Vorcaro. Só lembrando também que nunca na história de Brasília, um advogado, um contrato desse foi firmado com qualquer outra empresa, qualquer outro escritório de advocacia jamais teve um contrato milionário desse, né, na ordem aí de 3 milhões de reais por dia, no total de 129 milhões num contrato só. Então a gente aqui já desconfia de qualquer outra coisa. No total, há 97 pedidos de impeachment contra ministros do STF no Senado, sendo 50 deles contra Alexandre de Moraes, relator do inquérito considerado polêmico e alvo de acusação da oposição, envolvendo a violação da liberdade de expressão e, ao que tudo indica, não vai persistir. Gente, a gente fala todos os dias de impeachment, só que isso também, apesar de parecer não dar nada, isso aqui também vai desgastando a imagem, e até o Lula, dias atrás, disse que estava cansado, de saco cheio do ministro. Então, a todo momento que surge uma nova denúncia ou acusação, nós temos a certeza que isso também vai repercutir de alguma forma. Em 2022, ali, durante as eleições, o Alexandre de Moraes, ele tocou o terror. Eram sites, blogs, canais, pessoas. Ele cerceou e fez o que queria, ele tocou o terror. E aí ele foi voltando atrás. Então agora, mesmo agindo como ele está agindo, ele já não está com tanta petulância, com tanta força que tinha há tempos atrás. Agora até mesmo a imprensa esquerda, né, os esquerdistas que estavam aplaudindo a prisão de oposicionistas, agora estão voltando atrás porque estão vendo que o ministro não tem freio. Gente, todo esse desequilíbrio que a gente vê no ordenamento jurídico do nosso país se dá simplesmente por causa de uma única pessoa, Alexandre de Moraes.